Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Depois de muito tempo, estou de volta aqui para falar sobre futebol alemão. Dei uma pequena sumida, tive alguns contratempos, mas agora estou de volta. Minha tendência, e minha vontade é trazer cada vez mais conteúdos aqui para o canal, que é um assunto que eu gosto bastante e está muito em evidência, principalmente agora essa semana que tivemos Copa da Alemanha, e é o assunto de hoje no vídeo, como vocês podem ver pelo título e pela thumb. Mas antes de partirmos para o assunto principal, vou pedir aqui, como sempre, se você for novo por aqui, deixar sua inscrição no canal. Se você gostar do vídeo, ficar até o final, deixe seu like também e participe nos comentários abaixo. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje, que é sobre a Copa da Alemanha, mais precisamente sobre o Bayern de Munique. O Bayern que enfrentou hoje o Colônia, pela segunda rodada da Copa da Alemanha. E agora está classificado para as oitavas de final. Lembrando que o sorteio é no próximo dia 2 de novembro. Então ainda não tem um adversário definido, mas o Bayern de Munique faz mais uma boa atuação. Bayern agora que é o time com mais vitórias, no começo de temporada da história. São 14 jogos e 14 vitórias. Nenhum time na história da Bundesliga, da Série A, do campeonato inglês, do campeonato espanhol ou do campeonato francês teve um início tão avassalador contra o Bayern dessa temporada. E isso demonstra como o Kompany conseguiu transformar bastante esse Bayern da temporada passada. É um time que vem muito forte, para mim é o melhor time da temporada, é hoje o melhor time do mundo. Para mim tem o melhor jogador dessa temporada, que é o Harry Kane, que tá jogando um absurdo, fez mais um gol hoje, então é mais um não, na verdade mais 2 gols hoje, chegando a 22 gols na temporada, artilheiro de todas as competições que ele está disputando, Champions League, Copa da Alemanha e a Bundesliga, então você vê como ele vem num nível muito forte e a tendência do Bayern é evoluir. Precisa ainda de alguns jogadores para ter mais profundidade de elenco, mas o futebol que o Kompany vem apresentando até aqui é sensacional. Hoje, contra a equipe do Colônia, ainda saiu atrás do placar, A equipe não estava se encaixando muito bem, jogando fora de casa, não é nada fácil enfrentar em Colônia, Então sempre é um jogo muito difícil por se tratar de ser um jogo fora de casa, uma torcida que pressiona bastante, que faz uma bela festa, mas o Bayern soube se transformar ao longo da partida, podemos dizer assim, porque estava enfrentando dificuldades e após o gol do Colônia saiu para o jogo, consegue um empate com o Luiz Dias que inclusive tem perdido muitos gols, não é de hoje, ele precisa calibrar um pouquinho melhor o pé, ele vem jogando muito bem, esse trio de ataque do Bayern de Munique está sendo mortal, o Gnabry voltou hoje, voltou jogando muito bem, tivemos mais uma boa atuação do Olise, que fez o quarto gol do Bayern de Munique hoje. Então, assim, é um time que está muito encaixado, é um time que sabe muito bem explorar os espaços, sabe jogar pressionando o adversário e também aceitando, às vezes, jogar sem a bola. O Kompany conseguiu desenvolver um esquema ali com o Bayern, que é um time que consegue cobrir muito bem os 3/3 do campo e consegue explorar muito bem, saber o que vai fazer quando tem a bola. Então, a equipe do Bayern consegue sempre colocar o adversário nas cordas, por dizer assim, e depois consegue ter mais paciência para conseguir chegar ao gol. E foi o caso de hoje, o Harry Kane, o segundo gol do Bayern, que é o primeiro do Kane, é absurdo, A maneira que ele consegue encontrar uma forma de finalizar e fazer o gol, é um atacante completo. Então, assim, o Bayern consegue uma ótima vitória e tem agora 2 jogos muito complicados na sequência, que são testes para a equipe do Bayern de Munique, para ver até onde pode ir esse Bayern na temporada. Primeiro contra o Leverkusen pela Bundesliga, que eu vejo o Bayern como um franco favorito. O Leverkusen que não vem fazendo uma temporada muito boa, é uma temporada de altos e baixos, E no último jogo da Champions foi goleado pelo PSG em casa. Então, assim, é um time que ainda tá muito inconstante. Começou a temporada com o Ten Hag, agora tá com o Kasper Hillmann, então ainda tá tentando se acertar. Na própria Copa Alemanha hoje, brincou com o perigo, estava vencendo de 1-0 até os 89, tomou o empate, foi pra prorrogação, tomou a virada, e aí no final do jogo conseguiu virar novamente e se classificou para as oitavas. Mas é um time que tem muitos problemas defensivos e às vezes não consegue ter a sua vantagem, jogar com a vantagem. Eu falo que o Leverkusen tem um grande problema em ter a vantagem no placar. Não sabe se comportar no jogo quando tem o placar ao seu favor. Então eu acho que para o Bayern isso é muito bom e eu vejo, obviamente, como favoritos contra esse jogo contra o Leverkusen. E depois do Leverkusen, aí sim, para mim, é o jogo mais complicado do Bayern na temporada até aqui, que é o PSG. Não é um jogo fácil. O Bayern que vai enfrentar aí o atual campeão, E o PSG vem jogando muito bem essa temporada. E para mim é o confronto de 2 candidatos muito fortes ao título da Champions, Eu vejo o Bayern, o PSG e o Arsenal como os 3
nesse momento que sai um pouquinho na frente nessa Champions League. Então, assim, vai ser um jogo muito interessante de se ver, vai ser bom para testar a força das duas equipes, tanto o PSG quanto do Bayern, né? O PSG que vem de uma goleada de 7-2 contra o Leverkusen na Champions League, e o Bayern que goleou o Clube Bruges por 4-0. Então são dois jogos para testar essa equipe do Kompany, para ver até onde esse Bayern pode chegar. Eu ainda acho que o Bayern precisa de contratações para ter mais profundidade de elenco, principalmente nas laterais. E tem a volta do Musiala, né? A tendência é ele voltar na segunda metade da temporada, né? Depois da parada de janeiro. E aí é mais um jogador para agregar esse esquema do Bayern de Munique, já que o Nicolas Jackson não tem ajudado tanto. Boa notícia para o Bayern, né? O Leonard Kahl, que vem jogando muito bem nas últimas partidas e vem aí se transformando na joia do Bayern de Munique. Os holofotes estão em cima do jovem alemão e também o Tom Bischoff, que vem jogando muito bem no meio-campo também. Falando sobre agora o Colônia, não fez uma boa partida, conseguiu desempenhar um bom começo de jogo contra o Bayern de Munique, conseguiu criar algumas chances e conseguiu abrir o placar. Só que não soube administrar. Depois que abre o placar, recua, toma o gol do Luiz Dias, depois toma a virada e aí se perde um pouco. Não conseguiu criar jogadas, né? Então, assim, é um time que vem surpreendendo muito bem nessa temporada. Muitos davam aí como candidato ao rebaixamento, mas vem jogando muito bem a Bundesliga, e aí agora já surge até como um candidato a se classificar para a Conference League. Então, o Colônia, que agora foca na Bundesliga e tenta aí fazer uma boa campanha, que vem fazendo até agora, uma campanha muito promissora para os Bots até aqui. Falando sobre o Bayern de Munique, então, 14 jogos na temporada, 14 vitórias, novo recorde. E agora foca aí para os dois próximos jogos que vão ser muito importantes contra o Leverkusen e também contra a equipe do PSG. Falando agora de outros jogos da Bundesliga, não, da Pokal, rapidinho, que tivemos jogos interessantes ontem e hoje também. Ontem o Borussia Dortmund e o Eintracht Frankfurt se enfrentaram em Frankfurt e o Borussia, apesar de sair atrás do placar, o Frankfurt abriu o placar com o gol Knauf, com assistência do Mario Götze, consegue empatar com o Julian Brandt, vai para a prorrogação, vai para os pênaltis, e aí o Kobel brilha, defende o último pênalti do Frankfurt, classifica o Borussia e também o Hitsu Doan, que fez uma boa partida, vem fazendo uma boa temporada, né, o japonês, e isolou o pênalti, e assim o Frankfurt acabou sendo eliminado. E curiosidade, o Borussia é o time que mais eliminou o Frankfurt neste século na Copa da Alemanha, são 4 eliminações até agora. O Stuttgart hoje ganhou por 2-0 o seu confronto também, eliminou mais, carimba também a sua classificação para as oitavas de final. O Stuttgart está fazendo uma boa temporada de recuperação. Começou um pouquinho abaixo, mas agora consegue se encaixar depois da saída dos seus principais jogadores, né? Perdeu o Enzo Milot, perdeu o Voltmad, e o Undavi vem jogando muito bem. Deu assistência hoje, inclusive, para o segundo gol do Karazor, e o Stuttgart passa de fase. Schalke 04, confronto com o Darmstadt entre os times da segunda divisão, foi eliminado, né? O Schalke, que vem fazendo uma boa campanha na Bundesliga 2, é o atual líder da competição, e foi eliminado por Darmstadt por 4-0. Então acaba por aqui a Copa da Alemanha para o Schalke 04. O Bayer Leverkusen, como eu havia dito antes, flertou com o perigo, flertou com a eliminação, quase foi eliminado para o Paderborn, que é o segundo colocado da Bundesliga 2, mas conseguiu também encaminhar a sua classificação. E, enfim, Wolfsburg eliminado, algumas surpresas nessa segunda fase, né, de Copa da Alemanha. Tivemos o São Paulo eliminando o Hoffenheim, partida que foi para os pênaltis. Então agora é esperar o sorteio, né, das oitavas de final para a gente conseguir ver quais times têm caminhos mais fáceis e quais têm mais difíceis. Lembrando que o Bayern de Munique não ganha uma Copa da Alemanha desde 2019. Então tenta aí fazer uma boa campanha para pelo menos conseguir 2 títulos na temporada e quem sabe a tríplice coroa, caso vá muito bem na Champions, mas ainda estamos no começo da temporada. Tem muita coisa para acontecer até o fim da mesma. Então é isso, pessoal. Por hoje era isso basicamente. Voltando aqui a trazer conteúdos para o canal, né? Você vê, eu tô até um pouquinho desacostumado a falar com a câmera, mas aqui tem tido muita correria ultimamente, estou continuando como comentarista também, então tem alguns projetos em mente e um deles é, obviamente, os vídeos aqui no canal, continuar trazendo esse conteúdo sobre o futebol alemão, certo? Vejo vocês no próximo vídeo, esse final de semana tem Bundesliga, semana que vem tem Champions, então tem muita coisa vindo aqui pelo canal. Grande abraço, espero que tenham gostado do vídeo. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal e se você gostou do conteúdo, deixe seu like. Muito obrigado e até a próxima.